Sabe aquela briga que parece que vai destruir o seu casamento? Aquela discussão que começa pequena e vira o caos de tão grande? Então, eu vou te contar hoje a história real de um casal que passou por isso, que foi atendido por mim na terapia de casal, e eu também vou contar para vocês como eles transformaram o pior momento deles, do relacionamento deles, em um ponto de virada nesse relacionamento. Se você chegou até aqui, provavelmente você também já viveu algo parecido. Talvez a briga, inclusive, tenha acontecido hoje. E se isso aconteceu, eu digo que você está no lugar certo. Eu sou o Luiz César, psicólogo, terapeuta de casais, e hoje eu vou te mostrar o método que eu uso para resolver conflitos no relacionamento que parecem impossíveis de serem resolvidos. Até o final desse vídeo, você vai ter, inclusive, em suas mãos um processo de 5 passos que pode literalmente salvar o seu relacionamento. E não é só teoria, tá, gente? É um método prático que realmente funciona. Deixa eu te contar, então, o que aconteceu com esse casal que eu atendi. Bem, era um sábado comum, eles estavam fazendo compras juntos em um shopping aqui em Brasília, e ela disse que ia entrar rapidinho em uma loja para ver algumas roupas que ela queria para fazer academia, etc. O marido disse tudo bem, que ia ficar do lado de fora, mexendo no celular, guardado ali sentado. E aí foi passando o tempo, 15 minutos, 30 minutos, daqui um pouco ele olhou no relógio, já tinha batido 1 hora que a esposa estava dentro da loja, o marido foi ficando irritado, os planos que ele tinha para aquele dia meio que não iam dar certo, a raiva foi crescendo até que ele explodiu. Ele entrou na loja furioso, gritou com a esposa na frente de todo mundo, reclamou que ela estava demorando muito e que era sempre assim toda vez que eles iam no shopping. A esposa, obviamente, ficou super envergonhada, se sentiu muito humilhada na frente daquelas pessoas que estavam ali na loja. Todo mundo ficou olhando para os dois e aí eles foram embora. Ela me contou essa situação no consultório, no dia da terapia, e ao contar, ela disse que de fato queria desaparecer, deixou tudo para lá, deixou as compras de lado, foi para casa, e chegando em casa eles tiveram uma briga enorme, cheia de xingamentos, muito choro, muitas palavras que machucaram os dois. E foi a partir desse momento e da terapia de casal que eu diria que tudo mudou para eles. Durante os meus anos de clínica, trabalhando com casais, eu tive contato com inúmeras histórias que sempre tinham momentos de briga e de conflito. Afinal, são as brigas que são um dos grandes motivos aí para que os casais busquem a terapia. Com o tempo, eu fui entendendo que tipos de briga geravam divórcios e outros tipos não. E fui criando estratégias para que os casais evitassem esse tipo de conflito que gera divórcio. Nesse tema especificamente, eu descobri que não são as brigas que destroem os casamentos. O que faz um casamento acabar é o que acontece depois das brigas. Lembra do casal do shopping que eu contei? Então, eu usei com eles uma técnica que eu chamo de a consequência do conflito. Esse método, ele não tenta fingir que a briga não aconteceu. Ele usa a briga como uma oportunidade para que o casal se conheça mais profundamente. A ideia desse método é transformar a pior briga em um momento de conexão real, e é exatamente isso que eu vou te ensinar, que eu vou explicar para vocês agora. O primeiro passo dessa técnica é o mais simples, mas também o mais poderoso. Nela, eu peço para que o casal nomeie exatamente o que sentiu no momento da briga.
não vale falar coisas simples do tipo, eu me senti mal. A gente pede para que o casal seja mais específico. No caso que eu estou dando de exemplo, né, lá do caso do shopping, o marido relatou que naquele momento ele sentiu muita raiva, se sentiu incompreendido, abandonado, deixado de lado. Já a esposa relatou nesse momento aí da técnica que se sentiu humilhada, injustiçada, envergonhada, inclusive chocada com o comportamento do marido. Percebam um detalhe importante nesses relatos, eles relataram sentimentos diferentes. Ele se sentiu abandonado, ela se sentiu humilhada. Então estavam os dois na mesma briga, mas em mundos completamente diferentes. E aqui que está o segredo. Quando você nomeia o sentimento com precisão, algo fantástico acontece no seu cérebro. Você sai desse piloto automático da raiva e começa a entender o que realmente está acontecendo, o que realmente aconteceu. Agora vamos para o passo 2, que é a parte que a maioria dos casais não consegue fazer sozinho. E é por isso que a terapia de casal ajuda muito. Bem, esse passo é aquele momento onde cada um vai contar a sua própria verdade, a sua versão da situação e da briga e do conflito, sem interrupções. Tem uma regra muito sagrada aqui, que é enquanto um fala, o outro apenas escuta, né, sem defesas, só escutando de fato. No exemplo do vídeo de hoje, eu vou contar as duas versões, tá? A versão do marido era que ele tinha entendido que ela ia demorar só 10 minutos, ficou esperando esses 10 minutos, viu que os planos dele no shopping não seriam realizados, foi se sentindo abandonado e aí explodiu. Já a versão dela é que naquele momento ela se sentiu no pior momento da vida dela, ela estava na loja se distraindo, olhando as roupas, achando que tudo estava tranquilo, quando o marido entra gritando igual um maluco e humilhando ela. Percebe que nessas duas versões da situação, de alguma forma, os dois estavam certos, era uma realidade de cada um ali, fazia sentido ficar bravo, ficar magoado, ficar frustrado, e é aqui que está algo que muda de fato, que é quando os pacientes começam a resolver os conflitos. Então, eles não precisam concordar com a versão do outro, eles só precisam validar que para ele ou para ela, aquela versão dos fatos faz algum sentido. É tipo cada um estar vendo uma moeda mesmo, em ângulos diferentes, de lados diferentes. Então, né, obviamente, as pessoas veem a mesma coisa, porém, são coisas diferentes e os dois estão certos na hora de explicar o que está vendo, né? É só uma moeda com lados diferentes. Agora chegamos no terceiro passo, que é o coração do método de resolução de conflitos. Vamos lá então. Sabe por que essa briga que eu estou contando para vocês foi tão grande? Bem, eu já adianto para vocês que não foi porque ele teve que esperar do lado de fora da loja, muito menos porque ela demorou muito tempo dentro da loja. A briga foi grande porque tinha dois olhares. Para ela, porque ela foi humilhada em público, e isso fez ela relembrar de traumas da infância, onde ela era ridicularizada, e aquela cena dentro da loja trouxe tudo de volta. E para ele, ficar esperando muito tempo de forma impotente, sem controle sobre a situação, fez também que ele relembrasse momentos angustiantes da vida dele, onde ele não podia fazer nada e onde ele tinha que aguentar a espera de boa vontade e sem reclamar. Então, entende o que aconteceu? A briga foi 10% sobre a loja e se encontrou com 90% de dores antigas que esse casal tinha. E olha, isso acontece com todo casal. Sempre aquela briga sobre louça suja pode ser sobre sentir que o seu esforço não é reconhecido,
Aquela discussão sobre dinheiro muitas vezes é sobre segurança que você nunca teve, né? Segurança financeira. Então, quando você entende os gatilhos, né, os seus e os do seu parceiro, tudo muda. Você para de atacar a pessoa e começa a proteger o seu relacionamento. O quarto passo é o momento da verdade, que é quando cada um precisa assumir a sua parte do problema. Depois de entender tudo o que estava acontecendo, né, com o casal, eu pedi para que o marido assumisse a sua parte e ele reconheceu de forma bem madura que naquele dia ele estava muito estressado, que ele estava muito irritado com tudo, com todos, mas que isso não era justificativa para ele desrespeitar a esposa em público. E que ele iria trabalhar também para que isso não aconteça mais. Já a esposa reconheceu também que tinha ignorado, que tinha esquecido o marido completamente e que não foi muito clara quanto ao tempo que ela ia demorar, o tempo que ela precisava para fazer as compras. Agora vamos para o quinto e último passo, que é de que adianta entender tudo se vocês vão brigar exatamente do mesmo jeito da próxima vez. Ou seja, o quinto passo é vocês criando um plano concreto para evitar conflitos desnecessários. Então não é sobre prometer nunca mais brigar, é sobre criar um jeito melhor de lidar com o outro quando as coisas ficam difíceis. Brigas vão acontecer, isso é um fato. E lembrando que a questão é, vocês vão repetir o mesmo padrão destrutivo ou vão ter ferramentas aí para lidar com isso de forma madura? Então, resumindo tudo, primeiro, nomeie os seus sentimentos com precisão, depois compartilhe as suas realidades sem interrupções. Em terceiro lugar, descubra os gatilhos que tornam tudo maior. Depois, assuma, né, a sua responsabilidade pela sua parte. E, por fim, crie um plano concreto para a próxima situação de conflito. Eu sei que parece simples, mas não é. E é exatamente por isso que eu faço terapia com os casais. Para ser um terceiro aí que vai ajudar vocês a navegar por essas águas com mais segurança, ensinando vocês a inclusive resolverem os seus próprios problemas de forma autônoma. Se você está cansado de repetir os mesmos padrões, se você se sente mal e que as brigas estão desgastando a relação de vocês, ou se você simplesmente quer aprender a se conectar de verdade com o seu parceiro, fique à vontade para conhecer o meu trabalho como terapeuta. É só acessar o meu site, que é o psicologia.bsb.br. O link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Vamos trabalhar juntos para transformar os seus conflitos em oportunidades de crescimento. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui. Isso me ajuda para que outros casais possam ouvir esse conteúdo. Um abraço forte, cuide de você, cuide do seu relacionamento.